Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco demorou a encontrar seu ritmo na Copa Sul-Americana, mas na última rodada da fase de grupos finalmente apresentou seu futebol mais convincente, vencendo o Melgar por 3-0 em São Januário. Depois de 5 partidas abaixo do esperado, o time carioca conseguiu transformar um duelo direto pela segunda colocação em uma atuação dominante, especialmente nos primeiros 45 minutos. Logo aos 2 minutos de jogo, Raí inaugurou o placar, dando um alento à torcida e abrindo caminho para que o Vasco controlasse a partida com trocas rápidas, tabelas precisas e uma forte presença na área adversária. O que poderia ser um jogo nervoso virou uma exibição de tranquilidade e eficiência, sinalizando que o time começa a dar resposta às expectativas. Grande parte desse salto de qualidade tem o selo do técnico Fernando Diniz, que vem imprimindo sua filosofia de jogo com apenas 2 semanas no comando da equipe. A escalação com Jair, Tietê e Coutinho no meio-campo permitiu que o Vasco tivesse mais criatividade e controle, explorando bem os espaços e circulando a bola com inteligência. A paciência para construir as jogadas e a capacidade de povoar a área adversária foram cruciais para os gols marcados. O segundo gol nasceu de uma trama bem trabalhada que envolveu várias trocas de passes, enquanto o terceiro contou com uma bela jogada de profundidade que culminou em finalização precisa de Vegetti, mostrando que o time está assimilando os conceitos de Diniz. Apesar do domínio no primeiro tempo, o Vasco mostrou algumas falhas defensivas que ainda preocupam o treinador. A equipe cedeu contra-ataques que poderiam ter sido perigosos se o adversário tivesse mais qualidade técnica para aproveitar. Além disso, o espaço concedido na intermediária para chutes de média distância e alguns erros de posicionamento indicam pontos que ainda precisam de ajustes. Contudo, a evolução na construção das jogadas, a pressão alta eficiente e a maior mobilidade do time sem a bola já representam avanços significativos em relação às últimas apresentações. Outro aspecto importante foi o desempenho dos jogadores nas laterais e no meio-campo, que trouxeram equilíbrio e opções ofensivas mais diversificadas. Raí e Paulo Henrique se destacaram pela dinâmica e presença ofensiva, contribuindo para tornar o Vasco menos previsível e mais difícil de marcar. Enquanto isso, o meio formado por Jair, Tietê e Coutinho mostrou capacidade de controlar o jogo e criar oportunidades, mesmo que alguns jogadores, como Nuno Moreira, tenham ficado aquém do esperado nesta partida. O equilíbrio entre criatividade e disciplina será fundamental para o Vasco seguir evoluindo nas próximas semanas. Com a classificação garantida para os playoffs da Sul-Americana, o Vasco agora foca em manter o ritmo e corrigir as falhas antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Bragantino. Esse desafio é fundamental para o time se afastar da zona de rebaixamento e entrar na pausa para a Copa do Mundo de Clubes em uma posição mais confortável na tabela. A vitória contra o Melgar serve como um sopro de esperança e uma mostra clara de que, com trabalho e ajustes, o Vasco pode reencontrar sua força e lutar por resultados importantes nas 2 competições que tem pela frente. Rumores recentes têm tomado conta do universo vascaíno e acendido a chama da incerteza sobre o futuro de Pablo Vegetti no clube. Um vídeo que circula nas redes sociais, no qual o atacante aparece entregando sua camisa aos torcedores de forma carregada de emoção, alimentou especulações sobre uma possível saída do artilheiro do Vasco. Apesar de ter sido fundamental na campanha do clube desde sua chegada em 2023, conquistando rapidamente a torcida com gols decisivos e assumindo a braçadeira de capitão, o argentino agora vive uma fase marcada por negociações difíceis para a renovação contratual, valorização salarial e o interesse de outros times brasileiros. A tensão cresce enquanto a diretoria ainda busca um acordo que possa manter Vegetti vestindo a camisa cruz-maltina. A possível perda de Vegetti representa um duro golpe para o Vasco, que enfrenta um momento delicado na temporada e depende muito do seu principal goleador para se manter competitivo no Campeonato Brasileiro. Com 23 gols em 54 partidas, o centroavante é o líder técnico e emocional do time, papel que o clube terá dificuldades para substituir caso sua saída se confirme. As negociações para a renovação foram longas e conturbadas, especialmente por conta das demandas salariais do atleta, e só foram concluídas no início de 2025. Ainda assim, o interesse de outros clubes e a pressão financeira sobre o Vasco mantém o clima de incerteza, deixando a torcida apreensiva sobre o que esperar da próxima temporada sem seu capitão e maior referência ofensiva. A possibilidade da saída de Pablo Vegetti do Vasco da Gama começa a ganhar força nos bastidores, causando grande movimentação tanto no mercado quanto entre a torcida cruz-maltina. Apesar da recente renovação de contrato até 2026, o atacante argentino tem despertado o interesse de clubes brasileiros e até internacionais, que enxergam no artilheiro uma peça fundamental para suas estratégias ofensivas. Por outro lado, a diretoria vascaína enfrenta o desafio de equilibrar o orçamento diante das dificuldades financeiras do clube, o que pode tornar a venda de Vegetti uma alternativa viável para aliviar as contas.
Essa situação cria um clima de incerteza entre os fãs, que já demonstram preocupação nas redes sociais, sem saber se verão seu capitão continuar a vestir a camisa do Gigante da Colina ou partir rumo a novos desafios. Nos próximos dias, espera-se uma série de negociações e conversas decisivas que poderão definir o futuro do atacante e impactar diretamente os planos do Vasco para a temporada. A expectativa é alta e os olhos do futebol brasileiro estarão atentos a cada passo dessa possível transferência. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Pablo Vegetti viveu momentos marcantes e desafiadores no Vasco, consolidando-se como um verdadeiro ídolo da torcida ao marcar 51 gols em 104 partidas, mostrando garra, talento e liderança em campo. Entre conquistas inesquecíveis, ele foi fundamental para a permanência do clube na primeira divisão e para campanhas importantes na Copa do Brasil, sempre carregando a braçadeira de capitão com orgulho e responsabilidade. No entanto, seu caminho não foi fácil, enfrentou períodos de seca de gols e a pressão de carregar o peso de um time em reconstrução, mas nunca deixou de lutar e dar o seu melhor. Agora, diante da possibilidade de sua saída, o Vasco se vê diante de um enorme desafio, pois perder um jogador com tamanha entrega e faro de gol pode abalar a estrutura ofensiva e o espírito do grupo, deixando a torcida apreensiva sobre o futuro do clube e a busca por novos protagonistas que possam substituir o Pirata. A despedida de Vegetti pode marcar o fim de um ciclo de superação e paixão, e abrir um capítulo decisivo para o Vasco em sua caminhada no futebol brasileiro. A saída de Pablo Vegetti do Vasco tem gerado uma onda de debates acalorados entre os torcedores. Afinal, como substituir um jogador que não só marcou gols decisivos, mas que também se tornou símbolo de luta e liderança dentro de campo? Para muitos, ele foi o coração do time, aquele que segurou a barra nos momentos mais difíceis e fez a torcida sonhar quando parecia impossível. Você, torcedor, acha que o Vasco deve tentar segurá-lo a qualquer custo, ou é hora de abrir espaço para uma nova fase e novos nomes surgirem? Será que o clube consegue encontrar outro atacante com a mesma garra e faro de gol que Vegetti apresentou nas últimas temporadas? Além disso, é importante refletir sobre o impacto que a saída do Pirata pode ter no vestiário e na química do elenco. Vegetti não era apenas um artilheiro, era capitão, referência para os mais jovens e um pilar emocional da equipe. Como você acredita que o time vai reagir a essa possível perda? A equipe está preparada para enfrentar essa mudança ou corre o risco de perder o equilíbrio justamente quando o Campeonato Brasileiro exige força e regularidade? A torcida está pronta para abraçar um novo líder, ou Vegetti será uma ausência difícil demais de superar? Por fim, queremos ouvir você, o que Vegetti significa para o Vasco. Ele é, na sua opinião, o maior artilheiro e capitão que o clube viu nos últimos tempos ou acha que sua saída pode ser até positiva, para dar uma sacudida e renovar o elenco? O que espera do Vasco caso a saída se confirme? Essa mudança vai reforçar a equipe ou deixará um vazio difícil de preencher? Deixe sua opinião e participe dessa discussão que vai definir o futuro do nosso clube, porque, no fim das contas, o Vasco é feito pela sua voz e pelo seu coração. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.